Olá, queridos, queridas, meus amores, graça e paz, boa noite a todos. Nós, essa noite, queremos dar continuidade à nossa mensagem, à nossa reflexão. Eu trouxe mais uma vez a metáfora das janelas para nós pensarmos e quero lhe convidar a abrir a Bíblia, se você estiver com a sua Bíblia próxima a você, no livro de Josué, capítulo 1, versos de 1 a seguir até o verso 8. E diz assim: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou para Josué, dizendo: Meu servo Moisés está morto. Então levanta-te agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, porque eu vos dou a terra, a você, Josué, e a todos os filhos de Israel. E todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto até o Líbano, do rio Eufrates, a toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso, como prometi. Ninguém vos resistirá diante de ti todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que prometi aos seus pais que lhes daria. Então somente te esforça, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Da minha lei não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que tu prudentemente te conduzas por onde quer que tu andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, na minha lei medita dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque dessa forma tu farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Essa é a leitura da palavra que me norteia nessa noite a falar sobre janelas que precisamos abrir em tempos de crise. Como percebemos aqui, o contexto é de luto, é de dor, é de crise. O povo precisava de um norte, de um horizonte, de uma voz forte que os conduzisse, que os liderasse. Canaã era o destino desse povo. E Deus, como ontem falei, não abria mão, não iria abrir mão do seu projeto, mesmo diante da morte de Moisés. Então ele desperta Josué, o anima a dar continuidade ao seu projeto, e Deus tem uma conversa com o Josué e o arregimenta para conduzir a Israel até o seu destino. Na conversa de ontem que tivemos, usei por metáfora as janelas que precisamos fechar. Ontem falava da janela da irracionalidade, que nós precisamos fechá-la. Falávamos ontem à noite sobre a janela do desespero que nós precisávamos fechar, ou precisamos fechar, e a janela da incredulidade que nós precisamos fechar. Hoje eu vou dar continuidade falando pela metáfora das janelas ainda. Quero trazer 3 janelas que nós precisamos abrir para experimentarmos o agir de Deus em um tempo de crise como este que nós estamos vivendo. A primeira janela que eu quero observar e pensar com você é a janela do verso 1 e 2, que está aqui nas entrelinhas desse texto, dessa porção desse texto, que é a janela da liderança. Diz assim o verso 1 e o verso 2. Depois da morte de Moisés, servo de Deus,
que Deus falou a Josué, dizendo: Moisés está morto, levanta-te agora, passa tu o Jordão com todo o povo, porque a terra que eu dei a vocês, eu vou cumprir, eu vou concluir o meu projeto. Bom, Deus estava levantando ali uma liderança através de Josué. O que é liderança? Liderança é posição, é autoridade, é ascendência, é a arte de comandar pessoas. Josué precisava se levantar. Há 30 dias chorando, o povo e ele chorando, todos prostrados. Legítima dor, legítima crise, legítimo, mas o povo precisava de um rumo, de um norte, precisava de uma voz, de uma liderança, de uma posição, de uma autoridade. Josué precisava dar continuidade, levantar-se e continuar conduzindo o povo. Josué precisava que nele, em Josué, tivesse a perspicácia, a coragem de conduzir aquele povo. Você sabe, eu penso que liderança tem uma palavra que define uma boa liderança. E a palavra que define, que caracteriza uma boa liderança é a sabedoria. O que nós estamos precisando no nosso país hoje, nos lares, nas famílias, é de uma liderança, de autoridades que possam levar seus filhos, sua família, seu cônjuge, em sabedoria, a um lugar. E sabe qual é o lugar? O lugar do projeto de Deus. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz: Eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de morte, para vos dar o fim e uma esperança. Levante mãe, levante pai, levante filho, levante cristão e seja um líder na sua casa. Um líder que leva boas novas através das redes sociais. Não faça terrorismo, não crie pânico, não crie desespero, mas seja uma voz profética, uma voz que anime, que se levante. A segunda janela que precisamos abrir é a janela das promessas de Deus. No verso de 4 a 6, o Senhor diz: desde o deserto, desde o Líbano, do grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será vosso. Ninguém lhes resistirá diante de ti. Todos os dias da tua vida, assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente te esforça, tem bom ânimo, e tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Querido, querida, o que é promessa? Promessa é um acordo, é um compromisso, é uma afirmativa. O Senhor está afirmando a Josué, está acordando com Josué. É um compromisso, é uma aliança. Deus tinha feito essa aliança com esse povo, quando tirou esse povo lá do Egito. Deus venceu Faraó, Deus venceu o Egito, Deus venceu o Mar Vermelho, tudo porque tinha uma promessa e uma aliança com o povo de levá-lo até a terra de Canaã. Deus tinha traçado um plano. E sabe de uma coisa? O plano de Deus jamais poderia ser frustrado, mesmo com o coração duro de Faraó, mesmo que o Mar Vermelho se levantasse, as ondas estivessem altas, mesmo que depois do Mar Vermelho estivesse seca, Deus continuou cumprindo suas promessas. Deus nunca deixou de cumpri-las. Não corremos riscos. Nós não corremos riscos, não é porque não existe uma epidemia, uma pandemia. A pandemia existe, é real. Ontem falei sobre isso. Na janela que a gente deve fechar da irracionalidade. Existe sim um inimigo muito forte, terrível. Porém, entretanto, existe um Deus maior do que o inimigo. Suas promessas são cumpridas fielmente, eternamente. Deus não cumpre suas promessas hoje. Ele as cumpre eternamente. Nós jamais corremos perigos quando estamos dentro
das promessas de Deus. A pergunta para mim e para você é: qual a promessa que nós estamos acreditando? A promessa de Deus, que sempre estará conosco, sempre nos trará o livramento, a bênção. A palavra de Deus diz em Salmo 91 que a sua casa é o nosso escudo, nossa proteção, nosso abrigo. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Por favor, você que está nessa noite me assistindo por essa mídia social, olhe, é tempo de crer nas promessas de Deus e não nas notícias que nos derrubam, que nos põem para baixo, que nos prostra. Deus tem promessa para mim e para você. Resta-nos crer nas promessas de Deus. A última janela que eu quero falar essa noite, a terceira e última, é a janela da adoração. No verso 7 e 8, o Senhor faz o Josué pensar na palavra de Deus, dizendo-lhe: olha, Josué, se esforce, tenha bom ânimo, mas tenha esforço e bom ânimo para tratar com cuidado e com zelo a minha lei, pois foi a lei que eu dei a Moisés, e ele tratou com zelo. Dela, da minha lei, não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que tu prudentemente ande, e por onde quer que fores, a minha palavra estará contigo. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque dessa forma tu farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Isso é adoração. Eu entendo o cuidado, o zelo pela palavra como adoração. Adoração não é apenas cantar. Adoração, sobretudo, é obedecer a palavra, é tê-la dentro do coração. Adoração, a palavra adoração é definida por amor, por culto. O povo deveria continuar adorando. Moisés morreu. Fato, não podemos negar. Entretanto, a adoração devia continuar no coração do povo. O culto a Deus, sabe de uma coisa? As pessoas estavam cultuando a Moisés. Em certa medida, nós temos essa tendência a cultuar pessoas, cultuar templos, cultuar a religião, e muitas vezes, sem perceber, cultuar notícias ruins, fazê-las prosperar, multiplicando as notícias negativas. Nós cultuamos, às vezes, a tristeza, a depressão, a doença. Você que está me assistindo nessa noite, não cultue a Deus morto, cultue ao Deus vivo. Moisés morreu. Sabe, essa pandemia é um vírus terrível, mas existe um Deus vivo. Tudo vai passar, tudo vai se acalmar. Quando nós continuarmos prosperando em cultuar a Deus, adorando a Deus, louvando a Deus. Culto não está preso a templo, paredes. Culto é um estilo de vida. Sabe? Começa a cantar. Abra a janela do louvor. Abra a janela para ver a vida, para ver Deus na vida. Abra a janela da adoração, do culto a Deus. Tenha na sua casa, na sua vida íntima, um verdadeiro altar para o Senhor. Nosso país precisa, homens, mulheres, cristãos, que urgentemente abram essas 3 janelas. Nós precisamos abrir a janela da liderança. E nós precisamos ser voz profética nesse país. Nós precisamos abrir a janela. Esse país precisa de pessoas que abram as janelas das promessas de Deus. Diga isso ao seu filho, que Deus tem promessa para você. Você que nessa noite começou a assistir essa live e estava abatido e abatida, depressivo e deprimida, por favor, em nome de Jesus, crê nas promessas de Deus. Nenhum mal chegará à tua tenda. Praga alguma chegará à tua casa.
Tua família está abrigada pelo sangue de Jesus. E esse país precisa de pessoas que adorem a Deus. Cultue a Deus. Nós não podemos hoje estarmos juntos em um templo. Mas nós estamos juntos, eu e você. E creio que milhões de pessoas, juntos, nós estamos adorando a um Deus vivo. Nós não cantamos para Deus morto. Nosso coração, às vezes, quer nos enganar. Nossa mente quer nos enganar. Mas, nessa noite, eu apelo para a sua fé. Para que você creia nessa palavra que termina no verso 9, que eu li ontem à noite, do capítulo 1 de Josué. Não te mandei eu? Se esforce, tenha bom ânimo, não pasme, não fique perplexo, nem te espantes, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou contigo por onde quer que tu andares. Eu não sei por onde você está andando essa noite. Se pela tristeza, se pelo medo, pelo pânico, eu não sei por onde você está andando. Nem preciso ficar sabendo. Mas eu gostaria que você soubesse que aonde você estiver e como você estiver, Deus está andando ao teu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ainda a sua permissão para que a gente possa orar a Deus. Encerrar esse momento orando ao Senhor. Eu quero lhe convidar. E peça a fineza, se você desejar, de fechar os olhos, se unir a mim e a tantos outros para podermos falar com Deus. Esse Deus de Josué, que é o meu, que é o teu, que é o nosso Deus. Oremos. Pai Santo, Pai nosso, Pai que não só está no céu, mas também mora em cada um de nós. Pai que está nessa casa e Pai que está em todas as casas que estão ouvindo essa live e vendo. Pai, o Pai que está assistindo a dor, o choro, a sensação de perda, de luto de milhões de pessoas. Pai, que não está surdo e nem cego ao sofrimento humano. Nós te pedimos, nós clamamos, mas também nós cremos que o Senhor estará trazendo refrigério, trazendo cura, trazendo livramento a cada um de nós. Coloca, Senhor, coloca em cada lar que está nos assistindo agora. Coloca a tua boa mão, a tua paz. Se alguém não dormiu, por pânico, medo, que o Senhor traga nessa noite o sono da paz. Jesus, tu disseste, lá em João está escrito, no capítulo 14, verso 27. O Senhor Jesus, tu nos disseste assim, a minha paz vos dou, eu não dou como o mundo a dá. Ó Deus, nós precisamos dessa paz nesse momento. Que a paz seja com cada um ouvinte, cada um que está vendo essa live. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o rosto do Senhor se levante em favor da nação brasileira e de todo mundo. Que tudo isso passe, Senhor, e nós possamos contar aos nossos netos o grande livramento que o Senhor trouxe a esse país. Que todas as notícias negativas, que todas elas sejam trocadas por milagres de Deus. É assim a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, amém. Próximo sábado, no próximo domingo, nós voltaremos aqui na live ao vivo da PIB Nova Palmeira. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês.